Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Crypto Insights aqui no canal da Mercúrios. Dessa vez a gente vai fazer uma cobertura de uma das criptos que vocês mais têm perguntado para a gente aí nos últimos dias, que é a ZK-Sync. Um monte de gente interagindo na rede da ZK-Sync, querendo caçar airdrop, conseguir token de graça. É uma cripto que ainda nem foi lançada, porém que tem uma tecnologia que pode competir com o Arbitrum, com o Optimism e até mesmo com a Polygon, certo? Então, uma das segundas camadas do Ethereum que mais está sendo falada aí. E como sempre aí para trazer a apresentação para a gente, análise, estou aí com Gabriel Burrows. E aí, Carlos, tudo bom? Bom, como você já bem introduziu, como a gente já falou aí no comecinho da live, né, falar um pouquinho de ZK-Sync, a ideia aqui não é fazer tutorial de airdrop, a ideia aqui não é mostrar como caçar um airdrop na ZK-Sync. Se vocês querem esse tipo de conteúdo, comentem aí, mandam um airdrop no chat, que a gente talvez veja de fazer um conteúdo sobre o airdrop. Façam um lobby pro Caião, tá? O Caião que tá aqui no chat, ó, dando boa noite, comentem aí, porque se alguém tiver que fazer esse tutorial aqui na Mercúrios, provavelmente vai ser ele. Então vocês precisam convencer o homem aí para ver se ele mexe os pauzinhos aí e faz um tutorial de airdrop do ZK-Sync. Pois é, essa discussão de airdrop aqui no Mercúrio está igual a eleição no Brasil, cara. Tá bem dividido aqui, tá bem polarizada a discussão, então coloquem a vontade de vocês aí no chat que a gente vai acatar, beleza? Mas a ideia aqui não é fazer um tutorial de airdrop, a ideia aqui é fazer uma análise fundamentalista da ZK-Sync como investimento, beleza? Por quê? Porque na hora que tiver um airdrop, na hora que a gente tiver o token da ZK-Sync no mercado, a gente precisa saber se a gente vai investir ou não investir nesse token. Também porque ela é uma das principais concorrentes de ativos que a gente tem na carteira, é uma das principais concorrentes da Polygon, uma das principais concorrentes da Arbitrum, da Optimism. Então, a gente precisa entender essa dinâmica competitiva para, no final do dia, saber como se alocar da melhor forma em um dos setores mais promissores de cripto, na minha opinião, que é setor de segunda camada, tá? Então, se você está assistindo agora em julho de 2023, seja muito bem-vindo. Se você está assistindo, obviamente que quem está assistindo agora está assistindo em julho de 23, né? Porém, se você vai estar assistindo depois, se você está assistindo quando o token da ZK-Sync foi lançado e você quer uma análise fundamentalista, seja muito bem-vindo também. Espero que a nossa análise ajude todo mundo aí. O pessoal quer tutorial. Então, tô vendo aqui, o pessoal tá querendo airdrop, né? Tá aqui o Satoshi a favor do tutorial, a mãe do Satoshi também a favor do tutorial, o Walter aqui pedindo tutorial. Enfim, né? Vamos ver aí se a gente vai arrumar uma nova ocupação aí pro Caião aqui dentro da Mercúrios. E boa noite pro Cláudio Galvão aí, né? Que tá sempre no chat com a gente. Mas, ô Bruce, quer já introduzir então um pouco dessa análise aí? Eu vi que você separou uma frase aí do fundador da ZK-Sync, explicar um pouco pro pessoal do que isso aí significa. Boa, beleza. Cara, essa frase eu ouvi num podcast da ZK-Sync, tá? Um podcast muito legal da Zero X Research, que é um canal novo de podcast do pessoal da Blockworks. E ele falou essa frase no meio do podcast, eu chamo bastante minha atenção. Que ele falou, na ZK-Sync você precisa confiar em só 3 coisas: matemática, criptografia e Ethereum. E eu acho que isso resume muito bem toda a proposta de valor da ZK-Sync, tá? Como que eles vêm construindo, tudo que eles vêm construindo até agora em termos de tecnologia e por que eles acreditam que o produto deles tem um diferencial competitivo muito claro. Isso são eles que estão falando, não sou eu, não é a Mercúrios que está falando, beleza? Mas no final da live eu espero que vocês entendam por que esses 3 pilares são os pilares que mantêm a confiança, mantêm o produto da ZK-Sync, beleza? E justamente para tentar explicar isso, quero começar essa live falando sobre os produtos da ZK-Sync e a sua tecnologia, porque no final do dia, quando a gente vai investir numa empresa, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender o produto dela. Isso é uma empresa de tecnologia, a gente precisa entender a tecnologia por trás desse produto, obviamente, beleza? E a ZK-Sync hoje, ela tem 3 produtos, beleza? Lá em 2021, ela lançou o ZK-Sync Lite, que era ZK-Sync 1.0, na verdade era ZK-Sync Lite, e hoje agora foi renomeado para ZK-Sync 1.0, ou foi o contrário, não me lembro muito bem, beleza? Depois ela lançou ZK-Sync Era, e mais recentemente, ZK-Sync Stack. Vamos tentar explicar
que são cada um desses produtos, beleza? O ZK Sync Lite, ele foi o primeiro ZK Rollup do mercado, então a primeira segunda camada em cima da tecnologia de conhecimento zero criada dentro do mercado de cripto. Porém, ela era incompatível com a EVM e fazia dela um simples método de pagamentos. O que isso significa, Gabriel? O que é incompatível com a EVM? Incompatível com a EVM basicamente significa que você não conseguiria construir uma aplicação em cima dessa segunda camada. Você não conseguiria utilizar uma Uniswap, você não conseguiria utilizar uma Aave, você não conseguiria utilizar um jogo em cima dessa ZK Sync Lite. O que é um simples método de pagamento? Ela é uma segunda camada em que você só conseguiria transacionar tokens. Uma analogia bem simples, igual a Lightning é para o Bitcoin. Na Lightning, o que você faz? Você transaciona Bitcoin de forma mais barata, a um custo mais baixo. A ZK Sync Lite era a mesma coisa, era só transação de tokens, beleza? E o próprio time, eu coloquei entre aspas, porque o próprio time classifica a ZK Sync Lite como um simples método de pagamentos, beleza? E ela teve a sua evolução. Obviamente, a ideia da ZK Sync nunca foi fazer só uma camada de pagamentos, era fazer uma solução que fosse uma plataforma de contratos inteligentes. E eles fizeram a ZK Sync Era, que foi lançada em abril desse ano, se eu não me engano, que é isso que eles chamam de um roll-up de contrato inteligente. Que é com um roll-up de contrato inteligente? É uma segunda camada da Ethereum, que ela é um contrato inteligente que executa transações e manda para Ethereum. É bem importante a gente lembrar que ela tem uma estrutura generalista, ou seja, ela é uma blockchain como qualquer outra, ela não é especializada em nada. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui para ficar mais bonito, se é que tem como. Pronto, agora tá melhor. Ela não é especializada em nada, ela é uma blockchain focada em fazer tudo, ela é uma blockchain focada em rodar qualquer aplicação que está em cima dela. E a pegadinha aqui, a principal proposta de valor, o principal diferencial competitivo da ZK Sync Era é que ela utiliza provas de validade via conhecimento zero. O que isso significa? Ela utiliza a tecnologia de Zero Knowledge, hoje conhecida como ZK, para gerar provas que validam as transações que rolam dentro do seu ecossistema. Vou explicar isso um pouquinho mais detalhado mais para frente na live para vocês. E mais recentemente, 2 semanas atrás, se eu não me engano, eles lançaram o ZK Stack. Stack, para quem não entende, é quase como se fosse, em uma tradução literal, é quase como se fosse base. Então, é como se fosse uma estrutura, a estrutura ZK, esse é o nome, numa tradução meio literal para esse produto da ZK. O que é essa estrutura ZK? É uma estrutura, um framework para a construção de outros rollups. Então, você conseguir construir um rollup em cima da tecnologia da ZK Sync, você conseguir construir uma blockchain em cima da tecnologia de blockchains da ZK Sync. Ela tem uma proposta de ter bastante liberdade para personalização por parte do desenvolvedor, então o desenvolvedor constrói a blockchain dele do jeito que ele achar melhor, e ela tem uma certa segurança compartilhada, bem entre aspas, vou explicar isso mais para frente com vocês, e interoperabilidade, ela se comunica com todo o ecossistema da ZK Sync, e ela se utiliza da segurança da tecnologia da ZK Sync, beleza? Você consegue construir a sua tecnologia com base na ZK Sync. Bom, essa é a foto dos 3 grandes produtos da ZK Sync hoje. Ficou com alguma dúvida em relação a isso? Tem algum comentário aí sobre os produtinhos da ZK Sync, Carlos? Cara, acho que não, né? Vou dar uma boa noite aqui para quem chegou agora no chat. Bode Bigode, que estava um tempo aí sumido. O Manuel também. E o filhotinho de Salomão também aqui. Mas, cara, acho que não tem muito comentário, não. É só interessante notar como que essa estrutura ela foi se desenvolvendo, né? E como que a tecnologia ela acaba avançando no mercado de cripto. Eu lembro que quando a gente ainda não tinha visto o lançamento dos ZK Rollups compatíveis com EVM, a gente colocava muito como uma desvantagem dos ZK Rollups justamente a questão deles só serem utilizados para o transferimento de tokens, né? Então, para você enviar tokens de um lugar para o outro, você não conseguia fazer operações mais complexas de contratos inteligentes, que era justamente ali a época das ZK Sync Lite. E aí, se for pegar, de uns 2 anos para cá, isso mudou completamente. A gente tem vários ZKs rollups compatíveis com a máquina virtual da Ethereum aí desenvolvidos no mercado. Então, é só bem interessante notar como que o mercado foi se desenvolvendo assim. Mas, por enquanto, a gente não tem nenhuma dúvida aqui no chat, não. Pessoal, quem tiver dúvida é só mandar aí. Boa, beleza. Já que não tem dúvida, bora meter marcha. E eu vou começar explicando mais a fundo esses produtos, tá? E assim, pessoal, a ZK Sync, a proposta dela é ser uma segunda camada com base em conhecimento zero.
E para eu explicar, falar sobre ZK-Sync, não tem como eu explicar isso. Eu até tentei fazer uma apresentação sem explicar o básico do que é a tecnologia de conhecimento zero e eu não consegui. Então, eu vou ter que explicar para vocês o básico do que é uma tecnologia de conhecimento zero, tá? Vamos imaginar aqui que você tem um fluxo de pessoas transacionando na ZK-Sync Era, que é essa camada principal generalista, essa blockchain principal da ZK-Sync, que foi lançado há 2 meses atrás. Então, hoje, se você for utilizar uma aplicação na ZK-Sync, é isso, exatamente isso que está na tela, o que você estará fazendo, tá? Aqui é você, esse íconezinho aqui, sem personalidade, fazendo várias transações dentro da ZK-Sync. Quando você faz transações dentro da ZK-Sync, elas são enviadas para um carinha chamado sequenciador. O que esse sequenciador faz? Como o próprio nome diz, ele sequencia, ele coloca coisas em sequência. Ele pega as transações, ele organiza elas em uma sequência e ele envia para algo chamado contrato inteligente ZK-Sync. Lembra lá atrás que eu falei que a ZK-Sync ela é uma segunda camada de contrato inteligente? Que ela é um contrato inteligente que executa transações e manda para Ethereum? É exatamente aqui a pegadinha. A ZK-Sync ela é um contrato inteligente. Então você tem um grupo de cara que organiza essas transações, manda para esse contrato inteligente. O que esse contrato inteligente faz? Ele roda uma criptografia, tá? Ele é configurado para isso. Ele roda uma criptografia que gera uma prova validando que as transações enviadas pelo sequenciador são verdadeiras. Então, o sequenciador, ele não validou as transações. Ninguém validou essas transações. Quem validou foi um contrato inteligente validando, falando, olha, essas transações são verdadeiras, e ele gera uma prova mostrando que essas transações são verdadeiras. E ele faz isso por meio dessa tecnologia chamada conhecimento zero. E para explicar essa tecnologia de conhecimento zero, eu queria fazer uma analogia aqui para vocês, tá? Treinei bastante essa analogia, então se ficar uma porcaria eu vou ficar muito triste, tá? Pensa você indo embarcar para ir viajar. Tô indo para Maldivas, tô indo pegar um avião. Quando eu vou embarcar, eu passo meu avião pelo raio-x. E o que é o foco do raio-x? O foco do raio-x é ver se eu estou carregando algo ilícito dentro da minha mala. Só que ele quer fazer isso sem ter que abrir a minha mala e vasculhar tudo que tem lá dentro, certo? Então ele vai lá, ele tem uma visão ali de raio-x, que ele olha para dentro da minha mala, ele não sabe exatamente o que tem lá dentro, mas ele tem a resposta que ele precisa. Se eu estou carregando algo ilícito ou não estou carregando algo ilícito. Uma prova de conhecimento zero é a mesma coisa. Ela te dá a resposta de que aquela transação é verdadeira, sem ter que mostrar exatamente o que é aquela transação. Ele não fala, olha, essa transação é o Carlos enviando um Bitcoin para o Gabriel. Não, ele só mostra uma criptografia que comprova que essa transação é verdadeira. Parecido com o que é o raio-x, você não precisa vasculhar a mala da pessoa e ver exatamente o que tem lá para obter a sua resposta, se tem algo ilícito ou se não tem algo ilícito. Então, essa é a analogia que eu quis fazer com conhecimento zero. O contrato inteligente da ZK-Sync, a tecnologia da ZK-Sync, e essa é o ponto principal, tá? Esse contrato inteligente ZK-Sync é essa parada que foi sendo desenvolvida há muitos anos e que foi extremamente robusta de se fazer, tá? Com muitos criptógrafos tentando desenvolver isso, que foi gerar uma prova que não mostre todas as transações, mas que prove que elas são verdadeiras, beleza? E o que ele faz com essa prova? Ele pega essa prova e ele envia para Ethereum. Ele pega essa prova de validade, que chama uma prova da validade das transações, e envia para Ethereum, para que lá na Ethereum, a Ethereum valide essa prova. Então, os validadores da Ethereum vão pegar essa prova e vão falar, ó, com base no que você me mandou, as transações são verdadeiras ou não são verdadeiras. Quem decide se as transações são verdadeiras ou não, no final do dia, são os validadores da Ethereum, por meio da prova, beleza? Que é um resumo dessas transações sem mostrá-las, sem abri-las completamente, beleza? Por isso que lá no começo, o fundador da ZK-Sync falou, na ZK-Sync você precisa confiar em 3 coisas: matemática, criptografia e Ethereum. E essa é a base fundamental da tecnologia do funcionamento da ZK-Sync. É uma criptografia, uma matemática complexa, que no final do dia gera uma prova para ser validada dentro da Ethereum. Então essa é a grande pegada da tecnologia da ZK-Sync. Espero que tenha ficado bem claro aí com a minha analogia. O Morre ali falou que a explicação ficou top, que deu para entender, mas a lógica é realmente essa aí do raio-x, né? Então, a questão é, a prova de conhecimento zero, ela é uma função matemática, né? Uma engenhoca matemática, digamos assim, em que você vai querer revelar que você tem um determinado conhecimento sem revelar outras informações a respeito, né? Por exemplo,
eu quero te revelar que eu sei a senha de um cofre sem ter que te contar essa senha do cofre. Então eu pego o cofre, viro ele para mim, abro ele e depois te mostro o cofre aberto, né? Então eu te provei que eu sei a senha sem ter que te revelar a senha, né? Só que na prova de conhecimento zero você revela menos coisas ainda, né? Então você não poderia saber nem o conteúdo do cofre, por exemplo, né? Então poderia, por exemplo, colocar uma parede e essa parede vai mostrar a sombra da porta do cofre abrindo, e aí se você viu aquela sombra significa que eu abri, e aí se eu abrir o cofre logo eu sei a senha dele, né? Então você precisa ter toda uma engenhoca matemática ali para garantir que nenhuma outra informação vai ser revelada. E aí, quando você usa isso para criptografia, né, como você precisa transmitir menos informações, além de conseguir resguardar a privacidade, você também consegue ganhar eficiência, né? Então, ter um gasto menor para transmitir essas informações, ter taxas mais baratas e assim por diante. Mas eu acho que ficou bem claro, sim. E, novamente, pessoal, quem tiver dúvidas aí é só mandar. Não, perfeito, perfeito. Cara, é isso mesmo, dá para fazer 1 milhão de tecnologias aqui, de analogias aqui do que é essa prova de conhecimento zero, mas no final do dia o valor dela é isso, né? Você conseguiu agrupar um monte de informação e jogá-las para serem validadas dentro da rede da Ethereum. É isso que uma segunda camada de conhecimento zero faz, beleza? E pensando numa estrutura que já é conhecida, né, numa estrutura básica do que é uma segunda camada. Basicamente, a estrutura básica da ZK-Sync seria quase isso, né? Você tem ali a ZK-Sync Era, que é essa camada que a gente interage, e ela se comunica com a Ethereum, e ela manda informações para Ethereum via prova de conhecimento zero. Porém, a ZK-Sync, o time da ZK-Sync, né, que é uma empresa por trás chamada Matter Labs, eles acreditam bastante em algo que a gente chama de hiperescalabilidade ou escalabilidade fractal, que é o conceito de que só uma blockchain generalista fazendo tudo, não sendo especializada em nada, não serve. O futuro, ele é um futuro de diversas blockchains, milhares de blockchains, personalizáveis, então cada blockchain tem sua propriedade própria, tem sua característica própria, beleza? Mas que elas conseguem herdar uma base, uma mesma base de segurança, beleza? Essa é a lógica da hiperescalabilidade. Várias blockchains utilizando o mesmo sistema, utilizando a mesma tecnologia que resulta na mesma base de segurança. E é por isso que a ZK-Sync, não vou dizer que evoluiu, mas junto com a ZK-Sync eles lançaram um outro produto, que foi o produto mais recente que eles anunciaram, chamado ZK Stack, beleza? E a lógica do ZK Stack é justamente fornecer a base para essa hiperescalabilidade, tá? Para você conseguir construir diversas blockchains dentro do ecossistema da ZK-Sync. Então, note, nesse primeiro modelo, a gente tem uma camada com todos os usuários e aplicações morando nela. Nessa daqui, a gente tem diversas blockchains, inclusive Layer 3, tá? Terceiras camadas em cima das segundas camadas e todas elas respondendo a Ethereum. Mas o que é muito importante aqui é que, nesse caso, todas compartilham da tecnologia da ZK-Sync. Então, são várias blockchains construídas por diversos tipos de usuários, tá? Ou diversos tipos de empresas, uma empresa tendo sua blockchain própria, só que utilizando a tecnologia da ZK-Sync e elas tendo uma comunicação unificada com a Ethereum. Como que isso seria possível? Via justamente essa prova de conhecimento zero. Então, lá em cima a gente tem as terceiras camadas. Elas fazem as transações, o sequenciador delas junta as transações e gera uma prova de validade. Por quê? Como que ele consegue gerar essa prova de validade? Porque elas estão utilizando a tecnologia base tecnológica da ZK-Sync. Aí eles mandam para outras segundas camadas, que geram mais provas de validade, e lá no final a Ethereum só vai receber uma super hiper prova de validade, né? Eu utilizei hiper aqui justamente por causa desse conceito de hiperchain ou de hiperescalabilidade. A Ethereum vai receber uma super hiper prova que ela vai validar e ela vai ver toda a árvore, toda a construção que você tem em cima dela, e de blockchains construídas em cima do ecossistema da ZK-Sync, tá? Alguns disclosures que eu preciso fazer aqui, alguns avisos que eu preciso fazer aqui sobre isso, tá? A gente não vai entrar, obviamente, nos detalhes meramente técnicos disso daqui, a gente vai lançar um relatório completo lá na Mercúrios Pro, falando só sobre ZK-Sync, tá? Um relatório completíssimo lá de mais 100 páginas falando sobre os detalhes minimamente técnicos da ZK-Sync, beleza? Se eu trouxesse isso para cá ia dar 3 horas de live. Só que é muito importante a gente citar aqui
apesar desse desenho teórico fazer muito sentido, isso pode atingir um nível de complexidade muito grande, tá? Essa comunicação, ela pode não ser tão simples assim, e hoje a gente está bem longe disso, tá? Hoje, por exemplo, a gente tem essa foto aqui, uma blockchain se comunicando com a Ethereum. E essa comunicação, para ela ser considerada completa hoje, demora mais de 24 horas, tá? De tão complexo que é fazer essa comunicação e a Ethereum chegar e validar, de fato, todas as transações que estão sendo enviadas via prova de validade. Então, no futuro, a zk-Sync ela vende que a gente vai ter transações entre as Layer 3, uma Layer 3 se comunicando com outra, em menos de um segundo. Obviamente, uma ideia muito ambiciosa, é algo que a gente pode atingir, tá? Em termos de interoperabilidade, a tecnologia de conhecimento zero possibilita isso, porém é um futuro que ele é bem distante e a gente adiciona tanta complexidade nesse modelo que pode ser que o sistema ele fique tão complexo que você não chegue nesse nível de escalabilidade, tá? O time da Miner Labs, o time da zk-Sync, eles falam muito sobre escalabilidade infinita, esses termos de hiperescalabilidade, você pode construir Layer 4, Layer 5, milhares de blockchains, uma em cima da outra, se comunicando o tempo todo em menos de um segundo. Eu olho e falo, cara, não sei não, tá? A gente tá bem longe dessa realidade ainda e, sendo bem sincero, a gente pode ter alguns problemas de latência, de comunicação e que podem impedir que isso aconteça, tá? Mas, basicamente, a ideia de infraestrutura geral da zk-Sync, o que eles querem do ecossistema deles na cabeça é mais ou menos isso daí. Ficou claro minha explicação pro pessoal aí, cara? Você tem alguma dúvida? Cara, ficou claro sim, eu só vou aproveitar aqui, né, como você falou da Mercúrios Pro, e lembrar o pessoal que não só a análise de zk-Sync, como várias outras análises lá de várias criptos estão disponíveis lá na Mercúrios Pro, certo? Que é o nosso serviço por assinatura de conteúdo exclusivo. Então, os assinantes da Mercúrios Pro têm acesso a várias análises, como as das criptos que eu estou mostrando aqui para vocês, além de vários outros relatórios, e também tem acesso à nossa carteira de investimentos, a carteira de investimentos da Mercúrios Pro, que é a carteira perfeita. E lá a gente mostra estratégias de opções para poder se proteger contra quedas, estratégias de alavancagem, estratégias de staking, além de vários outros conteúdos, lives exclusivas, suporte para poder investir no mercado cripto. Então, quem se interessar por todo esse conteúdo exclusivo, é só entrar no primeiro link aí da descrição. Tem algumas dúvidas interessantes aqui. Legal. O Clayton, primeiro, ele pergunta se seria possível fazer uma coisa parecida com essa no Bitcoin, ou seja, uma rede de segunda camada que aceita contratos inteligentes e que mandaria apenas a confirmação das transações para a blockchain do Bitcoin. Então, seria parcialmente, tá, o Clayton? Você olha, por exemplo, o princípio de toda a segunda camada, ele é sempre o mesmo, né? Qual que é esse princípio? Olha, eu fazer a transação aqui, ela é muito cara, então eu vou levar todo mundo para outro espaço, a gente faz as transações entre a gente lá e depois volta para esse espaço mais caro aqui pagando um pedágio só, digamos assim, né? É meio que você tem uma estrada e aí o cara que vai passar de moto lá paga o mesmo pedágio de um cara que vai passar de carro, paga o mesmo pedágio de um cara que vai de ônibus. Então o que a gente faz? Pô, ao invés de ir numa moto, vamos juntar todo mundo num ônibus, a gente vai e divide o pedágio entre a gente, né? O princípio de toda a segunda camada é sempre esse. Agora, a rede nativa, ela precisa ter funcionalidades que aceitam um determinado nível de complexidade, né? A camada principal. Então, a camada principal do Bitcoin, ela não tem esses contratos inteligentes com o nível de complexidade da Ethereum, tá? Existem algumas gambiarras que podem ser feitas ali por meio de scripts que são colocados nos blocos, porém, é uma gambiarra, tá? Ela não foi feita para isso. Então, você tem um determinado patamar máximo ali que você consegue chegar de complexidade e você começa a ter alguns problemas, começa a ficar meio complicado, tá? Então, por exemplo, a Lightning Network, ela, de certa maneira, ela funciona assim, ela faz lá as transações, depois ela envia a confirmação disso para a primeira camada. Na prática, ela vai realizar depois uma transação lá na primeira camada, né? Ela não envia de verdade ali uma confirmação, igual é o caso da Ethereum, que envia ali uma prova criptográfica, né? Mas é justamente por causa do nível de complexidade, né? Enquanto a rede do Bitcoin é uma rede que armazena transações, a rede da Ethereum vai armazenar transações, estados e provas criptográficas. Então, você consegue ter uma flexibilidade um pouco maior. O CryptoGame aqui, ele perguntou se essa questão ela não tira muita eficiência e aumenta muito a complexidade, sem contar a fragmentação de liquidez, Bills.
Cara, perfeito. Acho que é uma dúvida muito boa. Vou até dar uma puxada aqui na apresentação para explicar isso. Primeiro, sobre a questão de fragmentação. Não, sobre eficiência. Depende muito, tá? Por quê? Eficiência vai muito mais em relação à questão de você, quanto tempo demora para você atingir a finalidade final, ou seja, a sua transação ser considerada válida. Se a comunicação, tá? Se toda essa comunicação de provas, de uma Layer 3 comunicando com a ZK Sync comunicando com a Layer 1, isso conseguir ser o mais rápido possível, então você consegue gerar provas muito rápidos em todas essas camadas e toda essa comunicação chega na Ethereum e é validada na Ethereum em um espaço de tempo curto, no caso, um espaço de tempo de bloco da Ethereum, né? O tempo de finalidade, seu tempo de finalidade da Ethereum, aí não tira muita eficiência, só que o grande ponto é o aumento de complexidade, o quanto que você vai conseguir fazer um sistema que se comunica tanto a esse nível, gera tantas provas e você consegue enviar isso para Ethereum. Inclusive tem, cara, vários questionamentos sobre o próprio tamanho da prova, tá? O tamanho da prova, quanto maior ele for, mais ele consome de gás dentro da Ethereum. Então pode ser que isso se torna um impeditivo, tanto em termos de custo, quanto em termos de você ter um maquinário que consegue comprimir tanto dado e gerar uma prova tão robusta, tá? Essa super, hiper prova ZK. Como eu falei, é algo que eles anunciaram há pouco tempo, então ainda de literatura, a gente tem pouca literatura, a gente está explorando tudo ainda. Passei boa parte da minha tarde de hoje discutindo sobre esse tipo de literatura, então é algo muito complexo. Mas sim, esse aumento de complexidade em fazer um sistema tão grande, tão complexo assim, é uma preocupação muito grande, né? E coloca um ponto de interrogação sobre o quanto que esses caras realmente vão conseguir fazer isso daí que eles estão se prometendo, né? A questão de fragmentação de liquidez depende, porque nesse caso a gente não teria, vamos supor que um usuário ele quer utilizar Ethereum, a Uniswap. A Uniswap ela seria uma dessas hyperchains, entendeu? Ela não teria uma Ethereum em cada hyperchain. A ideia é que cada blockchain dessa seja voltada para uma aplicação, seja um jogo, seja uma rede social, seja uma própria DEX, né, ou uma rede empresarial. Então, nesse caso, fragmentação de liquidez não é tanto problema, beleza? Só que tem um Depende do problema. que você quer fazer, né? Basicamente. Exato. Só que fragmentação de liquidez do lado do usuário. Tem outra coisa, que é a fragmentação de segurança. Lembra que eu falei que você tem o sequenciador, que ele sequencia as transações e manda essas transações para gerar uma prova. Se você tem um sequenciador malicioso, ele pode censurar transações. Então, quanto mais descentralizado você for, quanto mais sequenciadores você tiver e mais descentralizado você for, mais seguro a sua rede é. Nesse caso, quando você começa a fragmentar a rede, você começa a fragmentar em poucos sets de sequenciadores, entendeu? Então você pode prejudicar também em nível de segurança. Então tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos, obviamente, esse ecossistema, mas o que mais levanta nosso questionamento é que a ZK Sync ficou 2 anos para botar isso daqui malemar para rodar. Agora, eles querem botar isso daqui para rodar. É um plano ambicioso, entendeu? E a gente fica assumindo risco de execução, né? Eu não tenho tanta certeza o quanto que eles vão conseguir executar, ainda mais nesse nível de eficiência, que é o que eles prometem. Beleza? A fragmentação de liquidez ela vai ser um problema tão grande quanto maior for a fricção da comunicação entre essas camadas aqui. Tá, deixa eu voltar aqui. Boa, manda bala aí. A gente saiu aqui, boa, voltamos. A fragmentação de liquidez, o CryptoGame, ela pode ser um problema assim, tá? Ela vai ser um problema tão grande quanto for a fricção para você se comunicar entre essas hiperchains, tá? Se a comunicação ela for menos friccionada, se ela for mais simples de ser feita, então essa comunicação ela vai ser um problema menor nessa fragmentação de liquidez. A gente precisa esperar a tecnologia avançar um pouco. Mas a princípio, sim, é um desafio que a gente tem que ver como vai ser desenvolvido. Quer seguir aí, Bills, com a explicação? Claro, bora lá. E no final do dia, o que são essas hyperchains? É importante a gente entender a proposta de valor para entender se o produto faz sentido, tá? E o time foca bastante nessas hyperchains, essas blockchains proprietárias, na questão de personalização, tá?
Hyperchains são blockchains construídas em cima da tecnologia da ZK-Sync, tá? Que conseguem ter essa capacidade de gerar provas em conhecimento zero com base na tecnologia feita pela ZK-Sync, mas que elas são personalizáveis, elas têm propriedades próprias. E o time da ZK-Sync, ele foca bastante nisso. Como uma plataforma de contratos inteligente, uma blockchain, ela precisa ser personalizável para o caso de uso. Eles acreditam muito mais nessa lógica de blockchains específicas para alguns casos de uso do que blockchains generalistas, beleza? E o principal foco deles em termos de personalização é personalização do sequencer e de armazenamento de dados, tá? Por quê? A questão de personalização de sequencer, vamos supor que você é uma empresa, que eu sou a Nucoin, por exemplo, a Nubank, por exemplo. A Nubank, ela vai construir a Nucoin, certo? Ela construiu a Nucoin em uma blockchain, só que ela não quer que todo mundo saiba os dados dos seus clientes, né? Basicamente, para os clientes negociarem a Nucoin, eles vão estar utilizando aquela blockchain e eles vão estar expondo os dados deles ali. E aí, o que faz mais sentido para a Nubank? Que ela tenha só um cara, só um sequenciador que seja a própria Nubank ali organizando as transações dentro daquela rede. E os dados que ela vai armazenar, o histórico das transações naquela rede, ela armazena, por exemplo, num data center centralizado, num data center que quem detém ele é a própria Nubank, por exemplo. Por quê? Porque ela tem um problema de privacidade, o caso de uso dela é privacidade, ela quer manter esses dados nas mãos dela, esses dados eles não podem vazar. Beleza? Agora vamos pensar um outro caso de uso, por exemplo, que é uma DEP, uma aplicação como a Uniswap. Ela precisa ser a mais segura possível, não necessariamente ela precisa ser muito rápida. Então o que ela vai selecionar? Vários sequencers e o armazenamento da informação no lugar mais seguro de todos, que nesse caso seria a Ethereum, entendeu? Então esse nível de personalização na cabeça do time da ZK-Sync é muito importante para você definir o caso de uso da sua blockchain, beleza? Outras coisas importantes dessas hyperchains é que elas se comunicam via provas de conhecimento zero, tá? Então, esse é o benefício de você utilizar a tecnologia da ZK-Sync e que no final do dia essas provas elas são validadas na Ethereum. Então, todas essas provas elas se utilizam da segurança base da Ethereum. Como eu falei, é uma árvore em que no final do dia você tem uma super prova sendo validada na Ethereum. Essa é a lógica da hyperchain. Já que eu falei de Nucoin, já que eu falei de Nubank, quem que poderia ser uma hyperchain, por exemplo, é o Banco Inter. Vamos supor que o Inter quer lançar uma Intercoin. O que ele precisa fazer? Ele precisa construir essa blockchain, um token, ele precisa construir um token e uma blockchain. Ele pode construir um token na Ethereum. Qual que é o problema da Inter construir a Intercoin na Ethereum? Cara, ele vai estar exposto aos riscos da Ethereum, obviamente, né? Mas, mais importante de tudo, ele vai estar expondo os dados do cliente dele na Ethereum. E se eles quiserem mexer, se eles quiserem que a rede deles seja mais rápida, alguma coisa do tipo, eles não vão poder fazer isso, porque eles estão respondendo às regras da Ethereum. Então, eles constroem uma blockchain própria deles, eles não precisam se preocupar em desenvolver a tecnologia, eles utilizam uma tecnologia terceirizada e eles personalizam essa tecnologia do jeito que eles quiserem. Essa é a proposta do time da ZK-Sync, e eles focam bastante no âmbito empresarial, tá? Eles focam bastante no caso de uso de empresas construindo blockchains. Na cabeça deles é o principal caso de uso para as hyperchains, beleza? Bom, seguindo aqui, será que a gente não lembra de alguma coisa nesse desenho aqui? Será que esse desenho aqui não faz a gente lembrar de alguma coisa? Quem está acompanhando aí os conteúdos da Mercúrio há algum tempinho, já viu que a gente já falou dessa parada há muito tempo, né? E não falou só uma vez só disso daí. A gente já falou disso quando a gente foi falar de Polygon 2.0. Então, quem acompanha aí nossos conteúdos nas outras redes sociais viu que o desenho da Polygon 2.0 é muito parecido, né? Com uma camada base e uma camada de aplicações com várias blockchains em cima, né? A Optimus está desenhando uma infraestrutura muito parecida, e a Arbitrum, com a Arbitrum Orbit, também várias blockchains em cima da camada base da Arbitrum se comunicando com a Ethereum. Então, se a gente olhar a nível de infraestrutura, todas essas tecnologias, os 4 principais players do mercado, eles estão basicamente desenvolvendo algo muito parecido entre si, tá? São 4 tecnologias quase idênticas, beleza? Que obviamente tem suas diferenças técnicas entre si, mas a proposta de valor, o caso de uso é o mesmo. E quando a gente tem 4 concorrentes desenvolvendo o mesmo produto, fica difícil saber quem é o ganhador dessa corrida. Então, o que a gente vai tentar responder até o final dessa live é
com base em tudo que a gente analisar aqui, quem que a gente acha que vai ser o ganhador dessa corrida, ou tem mais probabilidade de ser o ganhador dessa corrida, entre esses 4 caras aí, beleza? Mas antes de seguir, só para fechar a nossa parte de produto e tecnologia, uma coisa que é importante citar em relação a ZK Sync é a questão de compatibilidade, tá? Esse desenho é um desenho que o próprio Vitalik fez num artigo dele, em que ele mostra a escolha que um desenvolvedor, que um empresário tem que fazer quando ele for desenvolver uma blockchain ZK-EVM, uma segunda camada ZK-EVM. E, basicamente, essa escolha ela é uma troca entre compatibilidade e desempenho. Então, se você quer ser o mais compatível possível com a Ethereum, ou seja, uma tecnologia muito próxima da tecnologia da Ethereum, você vai estar abrindo mão de desempenho, até porque o desempenho da Ethereum não é dos melhores, né? Mas se você quiser muito desempenho, você vai ter que abrir mão de compatibilidade. Esse é o trade-off. E na cabeça deles, tem 4 tipos de rollups. E a ZK Sync, ela cai aqui. Ela cai no tipo 4, que busca muito desempenho, tá? Então, tende a ter um desempenho melhor, mas tem baixíssima compatibilidade com a Ethereum. O que eu quero dizer com baixa compatibilidade, tá? Você tem uma Uniswap, que está na Ethereum. O código dela está desenvolvido para a infraestrutura da Ethereum. Se você quiser pegar esse código e jogar a Uniswap na ZK Sync, você não consegue. Você tem que ajustar muitas coisas. Então, é difícil para aplicações migrarem para as ZK Sync, aplicações que estão na Ethereum ou que estão em outras segundas camadas, migrarem para a ZK Sync, elas precisam ajustar bastante o código dela, e é difícil também infraestruturas, ferramentais, como, por exemplo, Chainlink. A Chainlink, os oráculos dela funcionam para rodar dentro da arquitetura da Ethereum. Para ele rodar dentro de uma ZK Sync, ele vai precisar de ajustes também, porque a compatibilidade é baixa. Então, isso pode ser um impeditivo em termos de atração de desenvolvedores e atração de aplicações para dentro do produto da ZK Sync, beleza? Então, fechando essa parte de produto, depois de tudo isso que a gente falou, quais são, na nossa visão, os prós e contras da tecnologia do produto da ZK Sync, beleza? Os prós: é uma tecnologia baseada em provas de ZK, provas de conhecimento zero. É fundamentalmente mais seguro do que rollups otimistas, beleza? Então isso é um ponto positivo. Ela tem esse stack tecnológico, né, essa base tecnológica em que permite que você construa blockchains super personalizáveis na cabeça deles. E existe essa possibilidade de interoperabilidade, de comunicação entre todas essas blockchains, entre todas essas hiperchains. Lembre-se, coloquei possibilidade porque isso não é uma certeza. Por quê? Porque é um produto que não está funcionando, cara. É um produto que eles anunciaram há pouco tempo e tende a demorar algum tempo para estar rodando de fato, beleza? E os contras. Primeiro de tudo, não passou por stress test, não passou pelos testes do mercado ainda. Então, cara, se você está buscando airdrop na ZK Sync, se você colocou ali todo o seu patrimônio líquido na ZK Sync, toma cuidado, tá? Cripto, o mais importante para provar a segurança de uma tecnologia não é o quão chique é o papel, o white paper daquela tecnologia, não é da onde que foi formado o CEO, mas ele veio do MIT, não importa. Não é quantas auditorias aquele código passou, obviamente tudo isso são coisas importantes, mas no final do dia, o mais determinante para definir a segurança de uma tecnologia é o stress test, é o tempo. É ela ser utilizada, ela ser estressada, ela passar por cenários catastróficos do mercado e continuar viva. ZK Sync não passou por isso ainda, tá? Outro ponto negativo, os seus sequenciadores, que são aqueles caras que basicamente organizam as transações, eles ainda são centralizados, então é a própria Matter Labs, né, a própria empresa por trás da ZK Sync, que pega e organiza todas as transações que tem lá na rede. Então hoje, se der algum bug ali, se alguém tropeçar na tomada, na sede da ZK Sync, a rede pode parar de funcionar, obviamente, não é tão simples assim, né? Mas expondo o risco que você tem quando você está exposto a um cara só. Se a ZK Sync decidir, você não consegue mais fazer transação dentro da sua camada, obviamente é mais complexo do que isso, né? Mas isso é um risco ainda. Outra coisa que ela consegue fazer é censurar transações por causa disso. Tá no roadmap deles fazer essa descentralização, mas é algo que não existe ainda. Outro ponto que eu já falei, baixa compatibilidade com EVM. E por fim, é um produto consideravelmente muito complexo, tá? Por ser um produto de conhecimento zero, compatível com EVM e com toda essa infraestrutura de hiperchains e hiperescalabilidade, ele é essencialmente muito complexo. Então, pode ser que ele demore para maturar.
demore para ser um produto que realmente vai estar funcionando bem. Eu não sei se alguém que está no chat aí, manda aqui no chat se alguém já interagiu com a rede da ZK-Sync, tá? Comentem aí se vocês já interagiram com a rede da ZK-Sync. Vocês devem ter notado que é uma rede devagar, que é uma rede cara. Por quê? Porque é um produto complexo que ainda está na sua fase de maturação, que ainda vai demorar para ser considerado um produto finalizado, e pode ser que continue demorando bastante. Beleza? Então, esses são os nossos contras, né? Esses são os dois pesos aí que a gente tem em relação à ZK-Sync. É um produto seguro, um produto robusto, mas que ainda tem que passar, tem que se comprovar dentro do mercado, beleza? Tem alguma dúvida em relação a isso, Carlos? Algum comentário que você queira fazer? Cara, tem aqui um pessoal, né? O Anselmo aqui, por exemplo, falou que já interagiu aí com a ZK-Sync. E vou puxar aqui de novo a dúvida do Tchunda aqui, que ele perguntou quando poderia sair airdrop da ZK-Sync, porque tem muita gente agora interagindo com a rede na esperança de receber essas criptos de forma gratuita, né? A gente tem alguma data, uma previsão para quando possa acontecer aí o airdrop? Legal. Cara, não tem nenhuma data, não tem nenhuma previsão. Vai ter um airdrop, obviamente vai ter um airdrop. Eles já anunciaram que vai ter token da ZK-Sync, beleza? Só que hoje a ZK-Sync ela ainda não tem nenhum modelo de incentivos, tá? A Optimus, por exemplo, ela deixou bem claro as regrinhas que você tinha que seguir para bater, para conseguir um airdrop dentro da Optimus. A Arbitrum, a mesma coisa. A ZK-Sync ela não tem ainda essas regrinhas, ela não tem ainda esse passo a passo para você conseguir ter um airdrop ali dentro. E eles também nem anunciaram uma data. Por que eu imagino isso, tá? Porque o mercado, primeiro, o mercado ainda está muito desaquecido. Segundo, a tecnologia deles ainda não é das melhores. Então imagina, você fala, vou ter airdrop, vou distribuir dinheiro de graça aqui para todo mundo no mercado. Venham, utilizem a minha tecnologia, utilizem o meu produto. Aí quando a pessoa vai utilizar o seu produto, ela se esbarra num produto ruim. Você corre o risco de nunca mais ter esse usuário de volta, você corre o risco de ter perdido esse cliente, você corre o risco de ter se queimado no mercado, de ficar com uma fama de uma rede cara, como o próprio Anselmo comentou. Sim, a ZK-Sync é cara, entendeu? Então, eu entendo que enquanto eles estão nesse estágio de maturação da rede e o mercado está desaquecido, talvez não faça tanto sentido eles fazerem um airdrop no momento ou fazerem um movimento de incentivo para tentar aquecer a rede de uma forma um pouco mais agressiva, beleza? Mas vai ter. Então, o que você deve fazer? Cara, procurar tutoriais de airdrop da ZK-Sync, interagir com a rede, interagir com as principais aplicações, prover liquidez nas principais DEX, fazer o beabá, fazer um manualzinho aí de caçar airdrop. E, novamente, se vocês quiserem um manual de airdrop, enchem um saco do Caião aí no chat, porque a gente está pensando nisso daí, e só com o apoio de vocês aí, só com a vontade de vocês de ter esse conteúdo que a gente realmente vai se mobilizar para fazer isso daí com um pouquinho mais de carinho, com um pouquinho mais de cuidado, né? E, cara, respondendo o comentário do João, é exatamente isso. Provavelmente, provendo liquidez, interagindo com as principais aplicações ali, você consegue um airdrop e tem expectativa de que seja um belíssimo, de um generoso airdrop, como o próprio, deixa eu ver quem foi aqui, como o próprio Juan comentou, 2/3 dos tokens serão distribuídos à comunidade. Não sei exatamente esse valor, não sei o quanto esse valor é confirmado ainda, mas o próprio time da ZK-Sync já confirmou que boa parte dos tokens serão distribuídos para incentivo do ecossistema. E já que a gente está falando disso, bora falar novamente disso, sobre dinâmica competitiva, sobre o ecossistema da ZK-Sync, e aqui vocês podem ter um pouquinho de ideia de como é que a ZK-Sync está se posicionando hoje e o que a gente entende que ela tem de vantagem competitiva, como aumentar a sua chance de ganhar drop, talvez, aí, beleza? A ZK-Sync, cara, como eu falei, a ZK-Sync essa ZK EVM dela, começou há pouco tempo, começou aí em abril, né? Então é uma tecnologia que acabou de lançar, extremamente nova, extremamente recente. E eles já passaram por uma pernada de crescimento bem grande, bem relevante, tá? Eu destaco que hoje, em termos de TVL, capital total travado, que não é uma métrica muito boa, mas é uma métrica, né? Eles são a terceira maior segunda camada, a terceira maior solução de segunda camada dentro do ecossistema da Ethereum, só estão atrás da Arbitrum e da Optimism. E o que me chama mais atenção aqui? Que, cara, a Arbitrum, ela começou lá em 2021, a Optimism também. Então são tecnologias que estão há 2 anos rodando, 2 anos atraindo usuários que já fizeram seu airdrop, tá? E a ZK-Sync, você olha ali, ela tá quase batendo 1 bilhão de TVL, enquanto a Optimus tem 2,2 bilhões de TVL. Então, realmente, esses caras, eles estão passando por uma etapa de crescimento muito grande, muito relevante. O ecossistema da ZK-Sync, ele tá mostrando um aquecimento muito grande, tanto em termos de atividade, quanto em termos de número de usuários.
Porém, quando a gente começa a dar uma olhadinha, a gente olha para os big numbers, a gente vê os gráficos subindo, a gente fica surpreso, né? A gente fala, nossa, olha só, tá subindo, ZK-Sync, melhor ecossistema da história e tudo mais. Nosso trabalho aqui é fazer a análise indo um pouquinho mais a fundo, é fazer essa análise um pouquinho mais criteriosa, beleza? Quando a gente vai fazer essa análise um pouquinho mais criteriosa, olhar os dados de verdade, que realmente nos mostram alguma coisa, começando pelo ecossistema da ZK-Sync, a gente vê essa foto aqui. Essas são as principais aplicações da ZK-Sync hoje. E não se assuste se você não conhecer nenhuma. Realmente, elas são extremamente desconhecidas. São aplicações extremamente pequenas ainda, tá? Não tem nenhuma aplicação, nenhum DEP relevante na ZK-Sync, tá? Não tem nenhum Uniswap, nenhuma AVE, nenhum jogo relevante, nada que tenha uma base de usuários muito grande ainda dentro da ZK-Sync. O mais relevante aí é o Maverick Protocol, tá? Nesse gráfico aí, nessa tabela, ele está ranqueado por volume. Então, a aplicação que está mais gerando volume dentro da ZK-Sync hoje é a Maverick Protocol. Ah, vou tentar fazer airdrop na Maverick, então. Cara, já era. O airdrop deles foi na quinta-feira. Então, eles são a principal caso de uso. A gente lançou vídeo na semana passada. É um caso de uso bem legal. É uma concorrente da Uniswap, que tem um diferencial em termos de tecnologia. E eles escolheram ir para a ZK-Sync. A gente conversou com o time deles no Discord, tá? E questionamos. Meus queridos, por que ZK-Sync? Por que vocês foram para lá? Não tem nada no ZK-Sync, é mato alto, deserto. Eles falaram, justamente por isso, a gente vai beber água limpa. A gente vai ser a primeira aplicação a chegar lá e não tem lugar nenhum, não tem nada na ZK-Sync ainda. Então a gente quer que todo trade que aconteça na ZK-Sync venha pra gente. Mas, obviamente, isso aí é legal, tem uma aplicação legal lá, mas de resto, a gente vê que boa parte desse atividade na ZK-Sync não é pautada por atividade real, não é pautada por usuários utilizando aplicações que realmente oferecem produtos, oferecem casos de uso interessante lá dentro. E a gente começa a entender que pode ser muito mais, começa a ver que tem muito mais indício de que é pura caça de airdrop, né? E esse indicador aqui, ele é o que mais mostra isso pra gente, beleza? Esse indicador, ele mostra a idade das carteiras que interagem hoje com a ZK-Sync. E hoje, 61,8%, 62% dos usuários da ZK-Sync são carteiras recém-criadas. E por que isso mostra que provavelmente esses caras só estão buscando airdrop? Porque, não sei se vocês que estão assistindo aí já caçaram airdrop na vida, mas uma prática comum é você criar uma carteira específica para caçar aquele airdrop. E você criar uma carteira específica para caçar aquele airdrop e criar várias carteiras. Então eu crio 5, 10 carteiras só para ficar interagindo com a rede para aumentar minha chance de conseguir airdrop nas 10 carteiras. Então, quando 62% das carteiras que interagem com as ZK-Sync são carteiras recém-criadas, a gente começa a ver que talvez 62% de toda essa atividade que está chamando a atenção na ZK-Sync é uma atividade mentirosa, é uma atividade unicamente de usuários buscando um airdrop, tá? E a gente acha que isso não é sustentável. Com base na nossa análise, historicamente isso nunca foi sustentável. Atividades, efeito rede, ele só é sustentável quando a utilidade ela vem com base em aplicações que as pessoas querem utilizar, em aplicações que a gente entende que são sustentáveis no longo prazo, beleza? E só fazendo uma comparação legal aqui, comparando esse número com o número da Polygon ZK EVM, na Polygon ZK EVM 33% das carteiras são carteiras recém-criadas. Então parece que o perfil do usuário na ZK-Sync ele é muito mais caçador de airdrop do que da Polygon. Até porque a Polygon não está nesse hype de airdrop no momento, entendeu? Então a gente fica com esse ponto de interrogação da ZK-Sync, de que eles não conseguiram criar um efeito rede ainda. Eles não têm uma base de usuários e eles não têm nenhuma aplicação decente ali dentro. Por quê? Porque, na minha visão, tá, os motivos para isso. Primeiro, a tecnologia ainda é muito nova, então uma Uniswap não vai se arriscar em integrar com a ZK-Sync agora, assim, porque a tecnologia nem passou pelo stress test de mercado, ela acabou de ser lançada. E segundo, um fato que com certeza prejudica é a questão de compatibilidade com EVM, beleza? Então, por ter compatibilidade baixa com EVM, pode ser que seja algo que afasta os desenvolvedores, beleza? Porém, isso pode ser muito mais uma foto do momento do que uma coisa que vai ser para sempre, tá? O efeito rede, ele pode ser criado pela ZK-Sync. Por quê? Porque eles estão com muito dinheiro. A Matter Labs, que é a empresa por trás da ZK-Sync, levantou um total de 458 milhões, 2,5 bi de reais, 458 milhões de dólares. 258 milhões de dólares foi para a empresa. 200 milhões foi para o que a gente chama de Ecosystem Fund, que é um fundo para o ecossistema, para investir na adoção da tecnologia da ZK-Sync. Então, esses caras estão sentados com quase 1 bilhão de reais para investir
na adoção da ZK Sync, para basicamente distribuir dinheirinho para as pessoas utilizarem e para as aplicações integrarem com a ZK Sync. Então, esses caras eles são extremamente bem financiados. No momento, eles, obviamente, não fizeram airdrop, eles não estão fazendo nenhum modelo de incentivo, de investimento na adoção da ZK Sync. Pode ser que eles estejam esperando ou o mercado aquecer ou a tecnologia estar um pouquinho melhor para, na hora que a tecnologia estar mais usável, eles realmente começarem a incentivar. Aí, a gente tem a probabilidade de ver um tal de ZK Sync Summer, um tal de verão da ZK Sync, um crescimento das aplicações que estão ali dentro. Mas, novamente, eu observaria primeiro não esses números de quanto que tem de TVL, quanto que tem de transações. Esses números aí são mentirosos pra caramba, pessoal. Tenta ver as aplicações que estão integradas lá. Tenta ver se os desenvolvedores, se as aplicações estão indo para a ZK Sync. Isso é um ótimo indicativo para a gente se eles vão criar um efeito rede sustentável no longo prazo ou não. Beleza? Bom, cansei minha garganta aqui. Tem alguma dúvida no chat? Porra, tem dúvida pra caramba aqui. Então, deixa eu dar uma boa noite aqui para Jaque, que chegou aqui no chat, o Eric também, Edilson. Grande Jaque. O Cauê aqui, ele perguntou, olha, mas a rede é nova, como que a carteira vai ser antiga? Eu acredito que é porque eles devem utilizar o mesmo tipo de padronização de endereço da Ethereum, né? Então você consegue ver se aquela carteira, aquele endereço público já teve atividade em outra rede, né? Eu não sei se assim está sendo medido no caso desse gráfico, Bills. É isso mesmo. Boa. Então dá para a gente saber que a carteira já foi criada em outro lugar, né? Digamos assim. E aí o cara tá usando uma carteira diferente no caso. Aqui o Bode Bigode, ele falou que, o meu medo é que os sequenciadores sejam centralizados, já me basta o Banco Central. Cara, eu acho que assim, é importante a gente ter consciência que descentralização ela é um espectro e ela também é uma jornada, tá? Então, primeiro, descentralização ela não é 0 ou 1, você tem todo um caminho ali que você vai do mais centralizado até o mais descentralizado, e não necessariamente você tem que começar totalmente descentralizado. E a descentralização ela também não é um fim em si mesmo, né? Então, assim, por que você quer algo descentralizado? Você quer aquilo porque aquilo te garante segurança. Às vezes, para o que você quer fazer, aquele nível de segurança para você já basta, né? Então, por exemplo, você quer criar uma hiperchain e você é uma empresa que vai coordenar aquela hiperchain de maneira privada. Dependendo do caso, você garantindo a sua própria segurança, mesmo que seja de forma centralizada, já basta para o seu produto, né? Então, é importante a gente ter essa noção. Às vezes a gente fica muito perdido só naquele ethos do Bitcoin, né? Aquela ideia de descentralização, e esquece o motivo daquela descentralização. Às vezes, dependendo de qual for o seu objetivo ali, você pode ter níveis menores, também dependendo de qual for o seu nível de progresso no desenvolvimento da tecnologia, sim, tá? Agora, não deixa de ser uma questão que, de fato, naquela passagem das transações para a camada base, é uma jornada que tem que ser percorrida a entrada de novos sequencers, né, sequenciadores ali, no caso dessas redes de segunda camada. O Cláudio aqui, ele perguntou de que forma, se de certa forma a Polkadot é um caso interessante de interoperabilidade e blockchains personalizadas. Cara, ótima dúvida, viu, Claudião? Tem que ser nosso aluno, né? Perfeito, cara. Ótima pergunta. Sim, eu acho que... acho não, né? A Polkadot, ela é desde do seu princípio ali, uma infraestrutura muito parecida com o que a gente está discutindo, do que é essa infraestrutura desse ZK Stack, por exemplo, né? Você tem a camada base, você tem a Relay Chain ali embaixo, e você tem essas blockchains que elas são personalizáveis do jeito que você quiser, interoperáveis, que elas se comunicam entre si, ainda não, mas a comunicação está sendo desenvolvida ali dentro da Polkadot, e que elas se utilizam de uma segurança de uma camada base, no caso a segurança da Ethereum numa ZK Stack, a segurança da camada base da Polkadot. E uma curiosidade legal que a gente vem discutindo bastante aqui nos nossos comitês e no dia a dia eu discuto bastante isso com o Igão, na verdade foi uma provocação que ele puxou, é que quanto mais a gente estuda tudo que todos os times do ecossistema da Ethereum, todas as segundas camadas estão fazendo, mais a gente chega na conclusão de que a Polkadot é a tecnologia mais pronta do mercado. Isso é bizarro, porque todos esses times estão se matando para fazer agora, a Polkadot já tem como base da infraestrutura dela, na proposta de valor dela, desde 2017, talvez. Então, realmente, cara, a tecnologia da Polkadot, em termos de infraestrutura, talvez ela esteja um passo à frente de tudo que a gente tem no mercado hoje. Porém, a gente também tem um mantra aqui dentro da Mercúrios que é:
Nem sempre a melhor tecnologia vence. Você pode criar a melhor tecnologia possível, só que se você não conseguir criar uma marca para o seu produto, atrair desenvolvedores, atrair aplicações, trazer atividade econômica para dentro da sua rede, não vai adiantar de nada. E o que a gente vê hoje é quando uma Coinbase quer construir uma blockchain, ela vai construir em cima da tecnologia da Optimus no ecossistema da Ethereum. E a gente vê o ecossistema da Polkadot engatilhando ali, de joelhinho em joelhinho, caminhando para desenvolver a sua, não para desenvolver a sua tecnologia, mas para criar o seu efeito rede. Porque eu acredito que em termos de tecnologia, a Polkadot, ela tá bem preparada, né, em termos de infraestrutura, né, mas tem um problema de adoção. Mas isso é assunto para outra live aí, né, inclusive a gente fez um casual com o Lauro, e com o Luiz algumas semanas atrás, aí só falando sobre essas questões de Polkadot. Procurem lá. Boa. É isso. Ixi, apareceu um comentário aí, então, com uma apresentação? Fudeu. Apareceu o comentário de Radix. Tô brincando, pessoal. Vamos lá, Academia das Criptos. Caso o DLT da Radix funcione perfeitamente, não vai ser um indicativo para tornar o espaço da Ethereum e tomar espaço da Ethereum e Polygon e Arbitrum. Cara, não conheço profundamente a tecnologia DLT da Radix, tá? Né, estudei bem por cima, então não consigo dizer propriedades técnicas no detalhe. Mas, obviamente, qualquer tecnologia que funcionar melhor do que a tecnologia da Ethereum, ela tem espaço para pegar a tecnologia da Ethereum. Mas no final do dia, como eu falei, né, tem essa discussão do nem sempre a melhor tecnologia vence. Às vezes esse cara ele vai ter uma dificuldade de ganhar tração. Talvez, quando a Radix ganhar, pode ser que eles lancem a melhor tecnologia do mundo. Pode ser que assim que eles ganharem a confiança do mercado, dos desenvolvedores, já seja tarde demais. E aí a Ethereum já seja um monstro e ninguém queira sair da Ethereum para ir para a Radix. Então, novamente, não estudei a tecnologia desses caras a fundo para saber falar o que é melhor. Pode ser que eles funcionem melhor do que Ethereum, Polygon e Arbitrum. Porém, tem outras conjunturas que vão definir quem realmente vai roubar os usuários, tá? É uma junção de marca, confiança de mercado, capacidade comercial, atração de desenvolvedores, atração de empresas, é um mix de várias coisas. Tecnologia é um desses espectros, tá? Nem sempre a melhor tecnologia vence. Bora meter marcha? Boa, passa aí para a próxima parte. Bom, então parte final, para encerrar nossa live aqui, quem será o grande ganhador dessa corrida? A gente falou que a gente tem 4 carinhas aí, né? Optimus, Arbitrum, Polygon e zk-Sync. Ah, mas tem a Scroll. Ah, mas tem a Starkware. Ah, mas tem a Kakarot. Só, eu peguei as 4 maiores. Hoje o que a gente tem no mercado de segundas camadas é isso, tá? Sair disso, a gente já começa em projetos que ou estão e que estão em uma prateleira abaixo, tá? Seja em tecnologia, seja em tração, seja em time, seja em financiamento, beleza? A primeira prateleira, o top 1 de segundas camadas é esse que está na tela para vocês, e isso aqui eu estou fazendo com base em dados mesmo, não com base em gosto, beleza? Então vamos tentar entender quem vai ser o ganhador dessa corrida. E hoje não tem uma resposta muito clara, mas cada um desses, eles estão se desenvolvendo, eles estão crescendo em alguns pontos específicos que eu acho que vale a pena a gente destacar, beleza? Começando pela Optimus. A Optimus, ela está liderando toda essa corrida, na minha visão, a adoção no stack tecnológico. Então, nesse negócio de utilizar uma base tecnológica para construir outras blockchains, hoje a gente vê a Optimus liderando essa corrida. A gente vê a Optimus uma prateleira à frente dos seus concorrentes com o produto dela chamado OP Stack. Beleza? Então a Base, a WorldCoin, lá, a moeda do ChatGPT, a gente tem bastante casos de uso já sendo construídos em cima do OP Stack. Tá? E pode ser que a Optimus ela se destaque no mercado sendo realmente essa base tecnológica e não sendo aquela blockchain generalista que todo mundo vai para a Optimus para usar alguma coisa. Pode ser que ela se destaque com blockchains sendo construídas em cima dela. Algo bem importante é que a Optimus ela tem um produto muito alinhado com a Ethereum, tanto em termos de compatibilidade, tecnologia, infraestrutura, porém ainda inacabado. O produto da Optimus, por mais que tenha lançado há 2 anos atrás, ele não é um produto pronto. Beleza? E isso pode ser, obviamente, um ponto de problema, um ponto que atrapalha a adoção da Optimus. E outro ponto, no final, ela tem grande capacidade de investimento, porque acabou de fazer um airdrop e ela tem boa parte dos seus tokens de tesouraria ainda. E essas blockchains que estão sendo construídas em cima da tecnologia da Optimus
toda a receita que elas gerarem, parte, na verdade, das receitas que elas gerarem, vai para a Optimus. E a Optimus vai reinvestir isso no ecossistema. Então pode ser que esse cara realmente se vire um monstro de geração de receita e um monstro de criação de ecossistema, tá? De olho nisso. Eu acredito realmente que se a Optimus crescer, ela pode crescer via essa adoção do stack tecnológico dela. Arbitrum, todo mundo aqui sabe que a gente gosta da Arbitrum, né? Quem acompanha o nosso conteúdo aí, a gente gosta muito do time, gosta muito da tecnologia, justamente porque eles têm um efeito rede grande dentro da sua camada principal. Então, em termos hoje de usabilidade, pessoas utilizando ou transacionando, ela é a maior segunda camada do mercado há algum tempo, e não é só por causa de airdrop, beleza? A usabilidade, a atividade dentro da rede da Arbitrum cresceu muito antes do airdrop, bem antes do airdrop, se manteve depois do airdrop, beleza? Tem uma comunidade muito forte, tem aplicações fortes ali dentro, Magic, GMX, beleza? E ela tem um produto mais finalizado que seus concorrentes. Hoje a gente enxerga que em termos de produto de segunda camada, o produto da Arbitrum ela tá uma prateleira na frente. E vamos supor que ela continue com um produto melhor daqui 2, 3 anos. Cara, vamos supor que daqui 2, 3 anos tá indo e voltando aí, Carlos. Opa, acho que Vamos supor... tava mexendo aqui na outra tela. Mas então, vamos supor que daqui 2, 3 anos entre 1 milhão de usuários em cripto. Eles vão no melhor produto, então pode ser que o fato do produto da Arbitrum ser um produto mais finalizado no momento, isso seja definitivo, isso seja decisivo na sua dinâmica competitiva, tá? E assim como a Optimus, a Arbitrum ela tem grande capacidade de investimento também. Ela emitiu boa parte dos seus tokens, ela tem capacidade de incentivar muito mais o crescimento do seu ecossistema ainda, beleza? Mas eles são roll-ups otimistas, não são tão bons quanto os ZKs. Beleza, cara, o produto funciona. Pode ser que ZKs, como blockchain, segundas camadas, ZK rollups, elas demorem um bom tempo de maturação. É uma tecnologia complexa. Então demora um bom tempo para eles atingirem o nível de escalabilidade, de custo, de segurança que é um produto da Arbitrum hoje. Tá? Mas na teoria ele é melhor. Tá bom, mas pode ser que nem sempre o melhor produto vença. Entendeu? Então não descarte esses caras por eles serem otimistas. Esses dois caras estão muito bem posicionados e eles podem crescer cada um do seu jeito, beleza? Agora vamos para nossa querida Popó. A Polygon. Cara, a Polygon ela é um bicho estranho, beleza? Eu sei que todo mundo aí, boa parte do pessoal que tá no chat investe em Polygon, beleza? Mas a questão da Polygon como segunda camada hoje ainda é um bicho estranho. Por quê? Porque ela tem um efeito rede muito grande na sua sidechain, que é não vou dizer que é uma segunda camada, que é uma solução, um puxadinho ali que eles têm, que é uma blockchain paralela à blockchain da Ethereum. Eles falaram agora que eles vão migrar essa solução para uma segunda camada, para uma ZK EVM Validium, tá? Que é uma segunda camada, ZK EVM, que faz o armazenamento de dados de uma forma diferente lá. Beleza. Isso já é um ponto positivo, pode ser que isso ajude o ecossistema de segundas camadas da Polygon. Só que hoje a Polygon ela tem outras blockchains, outras segundas camadas que precisam ter atividade, que precisam ter usabilidade, que precisam atrair usuários também. Só que eles estão no mesmo problema da ZK-Sync. Eles têm um produto que foi pouco recém-lançado, pouco testado, pouco validado e o produto é ruim. Se alguém aí já utilizou a Polygon ZK EVM, vai ver que a experiência do usuário é muito parecida com a experiência da Polygon ZK, da ZK-Sync. Por quê? Porque são dois ZKs. Não necessariamente. Pode ser porque, cara, podia ser um ZK e um rollup otimista. Mas é muito mais porque são tecnologias que ainda estão no seu começo, ainda estão no seu processo de maturação. Beleza? Então esse é um desafio para a Polygon. Como que ela vai conseguir atrair usuários? E o maior desafio é porque a gente tem muita dúvida sobre a capacidade de financiamento deles, né? A Polygon hoje, ela não tem tanto dinheiro, tantos tokens para gastar, para atrair usuários para dentro do seu ecossistema. Porém, é um time com uma capacidade comercial gigantesca. A Polygon, ela hoje, a sidechain dela é a terceira maior blockchain do mercado, né? Só perde para Ethereum e para Binance Smart Chain. Se eles pegarem todos esses usuários, transformarem essa sidechain em uma segunda camada e botar esses usuários para utilizar os outros produtos, enfim, dá um pau na Arbitrum rapidinho, entendeu? Porém, tem o risco desses caras não conseguirem investir o suficiente nesse crescimento de ecossistema e eles acabarem ficando pelo meio do caminho, beleza? E aí, só para encerrar com o tópico da ZK-Sync, com o tópico de hoje, como eu já falei, ZK-Sync, produto recém-lançado e grande capacidade de investimento. Produto da ZK-Sync hoje, ainda é um produto ruim, ainda é um produto caro, ainda é um produto latente, é um produto que vai demorar pelo seu processo de maturação, só que esses caras têm um caminhão de dinheiro. Então pode ser que com esse caminhão de dinheiro, eles criam um efeito rede, atraem um monte de usuário e saiam na frente dos outros. Acho isso provável?
Cara, acho difícil, porque a Arbitrum e a Optimus já estão no caminho há muito tempo, já tem uma base de usuário, já tem um produto melhor e já tem mais dinheiro que a ZK-Sync. Então, se eu tivesse que classificar aqui em termos de tese de investimento, hoje a gente não investiria na ZK-Sync, tá? Se a ZK-Sync lançasse um token amanhã, ZK-Sync não estaria na nossa carteira, a gente não escolheria ela entre as melhores opções dentro das segundas camadas, por ainda estar muito no começo e não ter nenhum indício de que vai ser um produto realmente utilizado e que tem algum diferencial tecnológico, entendeu? A gente utiliza o produto é ruim, o produto é caro, não tem nenhuma aplicação ali dentro, por que eu vou investir nesse negócio? Então hoje ZK-Sync, dedinho para baixo em termos de investimento no token ZK-Sync, tá? Se for lançado, pode subir por especulação, pode subir por narrativa? Pode, mas fundamento a gente considera que ainda está um patamarzinho abaixo desses 3 caras acima, mas thumbs up, dedinhos para cima em termos de procurar airdrop, porque muito provavelmente o airdrop da ZK-Sync vai ser bem generoso. Bom, é isso. O que você achou da minha análise aí, cara? Você concorda com a minha conclusão ou você acha que a gente deveria investir em ZK-Sync, cara? Não, acho que faz sentido, né? Cara, acho que faz sentido, sim, o que você falou, né? Então é realmente em termos de esperar a maturação de produto, né? Tem a questão que o pessoal fala muito ali da Maverick, né? Que está na ZK-Sync, que está trazendo umas inovações interessantes, porém, cara, o que as últimas movimentações do mercado de cripto estão mostrando para a gente é que se a infraestrutura não for sólida, aquela aplicação ela pode simplesmente migrar para algum outro lugar, né? Então, igual a Trader Joe, igual a Trader Joe, por exemplo, que estava na Avalanche, e aí ela migrou lá para Arbitrum e Ethereum, né, se não me engano. A Maverick, estando na Ethereum, estando na ZK-Sync, ela pode, em algum momento, falar, pô, vou migrar para uma Arbitrum, para uma Optimism, para uma Polygon, né? Então, eu acho que tem que realmente ver se a infraestrutura da ZK-Sync vai conseguir criar um diferencial com relação aos concorrentes, né? E que são muitos, né? Então, essa questão de criar um stack, né? Um stack, para quem não entendeu, é como se fosse um kit de montagem, né? Um kit de montagem de Lego, por exemplo. Ele vem com as pecinhas ali prontas e você pega eles e personaliza do jeito que você quiser. Então, eu te compro uma caixa de Lego e lá tem 3 peças diferentes para você fazer o telhado de uma casa, 3 peças diferentes para você fazer um muro e 3 peças diferentes para você fazer a porta, né? Aí você escolhe a porta que você quer, o muro que você quer, o telhado que você quer e monta ali a casa com a finalidade que você quer no final, né? Então o stack é isso, né? Então, da mesma forma que a ZK-Sync está desenvolvendo o stack dela para facilitar para outros caras desenvolverem redes lá dentro, empresas, por exemplo, a gente deu o exemplo que o Banco Inter, por exemplo, poderia ser um potencial cliente, outros bancos, outros caras também estão fazendo isso, né? A Avalanche está fazendo isso com Supernets, outras segundas camadas da Ethereum, né? Então, a própria Polygon lá com as redes personalizáveis, a Optimus com o OP Stack, né? A Arbitrum também com sua solução. Então, eu acho que ainda falta a gente ver mais diferencial surgindo, né? Perfeito, cara, perfeito. O ambiente, como você bem destacou, o ambiente competitivo, ele é muito, 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 muito grande. O que eu vejo que esses caras podem se destacar de 2 formas, produto e criação de efeito rede. Criação de efeito rede, você cria ou com dinheiro ou com marca, tá? A Arbitrum, ela tem um diferencial claro de produto e de dinheiro, um pouquinho de marca. Optimus, eles têm um diferencial de produto, na minha opinião, tá? Que é o Paystack. A Polygon, eu não sei se ela tem diferencial de produto, porque eu acho que a Polygon e EVM, hoje, como produto, ela não se provou ainda como um produto melhor, mas eles têm marca e uma capacidade comercial muito grande, né? Porra, o Nubank construiu a Nucoin ali em cima da Supernets. Então, é um pouco disso, né? Ter um pouco de sinalização de que eles estão bem posicionados em termos competitivos, que é algo que a gente não observou ainda no momento. Mas pode mudar. Pode ser, por exemplo, a Maverick ou uma outra aplicação vire um negócio gigantesco dentro da ZK-Sync e atraia um monte de usuário para dentro da ZK-Sync, né? Que é um pouco da lógica do killer app, da aplicação matadora. Uma aplicação matadora se desenvolva na ZK-Sync e esses caras, eles começam a crescer. Ou, uma coisa que eles focam bastante é no crescimento via hyperchains. Se você assiste o time da ZK-Sync falando, eles focam bastante sobre justamente escalar por meio das hyperchains, atrair empresas para desenvolverem hyperchains dentro do ecossistema da ZK-Sync. Então pode ser aí um mote de crescimento para eles daqui para frente. Só que nesse setor específico a gente vê a Optimus crescendo mais.
por enquanto. O Academia das Criptos aqui, ele perguntou, vocês não acham que o airdrop da ZK-Sync, como foi o da Arbitrum, pode atrapalhar a valorização do token ou vocês veem como oportunidade de trazer usuários? Pode atrapalhar sim, tá? A questão do airdrop é justamente essa. Você distribui tokens, joga eles no mercado, cria uma pressão de gente que vai pegar esse token e vai vender ele rápido, só que é um preço que você paga para poder atrair o usuário, né? Então é uma troca que você faz. Pode sim atrapalhar a valorização do token, tá? É um sacrifício, digamos assim, esse airdrop, né? Essa distribuição de criptos gratuita, ela acaba pagando o seu preço, querendo ou não, né? Porque você tem um volume ali que ele é meio frágil, né? As pessoas acabam se desfazendo dessas criptos tão fácil quanto foi fácil para elas adquirirem ela. E o Cauê aqui perguntando o que é Maverick, é uma das principais aplicações lá dentro da rede da ZK-Sync hoje, tá? E a gente gravou um vídeo aqui, né? O Bills gravou explicando o que é Maverick e tal. Acho que foi o primeiro vídeo aí, ou um dos primeiros de Maverick no YouTube Brasil. Então, foi um dos últimos vídeos aí que a gente postou. É só acessar aí o canal para poder visualizar aí. Já joguei o linkzão aí. Boa. Pessoal, no mais é isso. Não se esqueçam de acessar a Mercúrios Pro, que está no link aí da descrição, tá? Para quem quiser ter acesso à carteira de criptos da Mercúrios, as nossas análises completas, incluindo a análise de ZK-Sync, que vai logo ser disponibilizada lá para os assinantes, as lives exclusivas e também o suporte da Mercúrios para poder ajudar vocês nos seus investimentos, certo? A gente se vê aqui em próximas lives e até mais, pessoal. Falou! Tchau, pessoal. Boa noite.